Olá, pessoal, bom dia. Vamos iniciar a aula do dia 19 de novembro de 2020, dando continuidade no módulo 4, capítulo 8, na página 354, onde o tema da aula de hoje é poluição atmosférica. Logo de início, vocês têm aqui duas fotos de cidades com a poluição no ar. Você tem essa primeira foto onde os veículos e indústrias, né, poluem a atmosfera da cidade de Turim, na Itália, prejudicando aí a qualidade do ar e a saúde da população. Aqui na segunda parte, você tem uma chaminé de uma indústria liberando fumaça. É na Holanda. Então, essas duas fotos, elas estão aqui para chamar atenção sobre a poluição atmosférica, prejudicando a qualidade do ar e a saúde da população. Segundo a OMS, a maioria das cidades e metrópoles do mundo e do Brasil apresenta níveis de poluição acima do limite aceitável e, portanto, é uma ameaça à saúde. E a principal consequência dessa poluição do ar é o aumento dos casos de doenças respiratórias na população. Ele dá o exemplo da asma, bronquite, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, além de doenças cardíacas. E nós vamos observar que, de modo geral, as populações que vivem nessas grandes metrópoles, onde a poluição é elevada, vão ter menor expectativa de vida em relação às pessoas que vivem, por exemplo, no campo, onde o ar é um ar mais limpinho. A alta concentração desses gases poluentes na atmosfera, como ele vai colocar aqui para nós três gases, que é o CO2, gás carbônico, SO2, dióxido de enxofre, e NO3, dióxido de nitrogênio. Eles provocam as chamadas chuvas ácidas. Esses gases, eles reagem com a água da chuva e geram ácidos, como ácido carbônico, sulfúrico e nítrico. Chamando ainda a nossa atenção, o autor coloca aqui um gráfico. Esse gráfico é o chamado gráfico de pizza, né? E ele mostra a poluição atmosférica nas principais fontes dessa poluição atmosférica, iniciando com a geração de energia elétrica, 42%, mas não é a energia das hidrelétricas, porque a hidrelétrica ela gera energia através da força da água, ela é considerada uma energia limpa. A energia elétrica que o autor menciona aqui são as energias geradas pelas usinas termoelétricas, que funcionam com a queima de óleo diesel, carvão mineral, gás natural, e esses emitem poluentes na atmosfera. A segunda item que mais traz poluição à atmosfera são os transportes. Então, ele chama aqui de veículos motorizados, porque eles queimam combustíveis fósseis. E esses combustíveis são responsáveis pela poluição da atmosfera. E quem traz essa poluição são os automóveis, os caminhões, os ônibus, embarcações no mundo todo. E uma das maneiras de reduzir essa poluição seria investir em meio de transporte que pouco polui o ar, como os carros elétricos, as bicicletas, ou deslocar-se em grupos, né, de carona. Isso são alternativas para melhor qualidade do ar. A indústria, 19% de poluição atmosférica, né? Que gera a poluição na atmosfera. O autor coloca para vocês que ele emite uma grande quantidade também de poluição, de substâncias tóxicas que são expelidas pelas chaminés das indústrias e também causa mal à nossa saúde, apesar de ter fiscalização
e ser fiscalizado por instituições públicas, privadas, mas isso apenas minimiza um pouco a poluição, não acaba com ela, porque a gente vai ver que muitas indústrias estão ainda emitindo poluição para o ar. Depois ele coloca 6% são a fonte da poluição seria residências e comércio. Então, são através das queimas, né? Queima do lixo, a queima do gás de cozinha. Os outros 9%, ele coloca aqui a queimadas. Essas queimadas, elas trazem o desmatamento, ameaça a vida de diversas espécies animais e elas lançam toneladas de gás carbônico na atmosfera. Nós, no mês passado, passamos aí por um período muito crítico que o Brasil jamais viu tanta queimada. No estado de Goiás, Mato Grosso, Pantanal, então mandou para a atmosfera toneladas de gás carbônico. O autor chama atenção com um texto colorido a poluição dos ambientes internos. Esses ambientes internos são ambientes fechados, como um estabelecimento comercial, como um ônibus coletivo, como um hospital, escolas, tudo quanto é ambiente que está fechado, ele é um ambiente que não pode ter pessoas fumando, porque o Brasil tem a Lei 2.546, de 2014, que proíbe o fumante, né, de estar em locais de reunião interna, estar fumando num ambiente fechado. Agora, como o autor coloca, a lei não aplica à residência e muitas pessoas fumam dentro de casa, né? Trazendo um risco não apenas à saúde do fumante, mas à saúde de todos que vivem na mesma moradia. São os chamados fumante passivo, que o autor não traz aqui, mas o fumante passivo é aquela pessoa que fica exposta à mesma composição da fumaça tragada pelo fumante. Ou seja, ele também está num ambiente que pode trazer mal à saúde dele. Continuando sobre esse tema, nós temos a poluição atmosférica e os climas na Terra. Então, a gente vai ver, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, e ela é formada principalmente por nitrogênio, oxigênio. Só que a queima de combustíveis fósseis, que nós já vimos, que é o carvão mineral, gás natural, petróleo, e em indústrias e usinas termoelétricas e nos motores de combustão a gasolina, a diesel, causa poluição intensa, né? Intensifica também a concentração de alguns gases poluentes na atmosfera, principalmente o gás carbônico. Só que nós vamos ver que o gás carbônico, embora presente em menor quantidade, ele é fundamental para que ocorra o efeito estufa natural. Nós vamos ver que o efeito estufa natural, ele é necessário, ele é benéfico, ele vai aquecer o planeta Terra, porque nós precisamos de calor. Caso contrário, não tivesse calor na Terra, não teria germinação das plantas, não teria vida, não teria água líquida, tudo seria gelado. Então, o efeito estufa natural, ele é um fenômeno que forma como um cobertor ao redor da Terra e impede que espalhe para o espaço sideral parte do calor obtido com a energia solar refletida pela superfície do planeta. Ou seja, uma parte da energia solar, ela chega e fica retida aqui no planeta. A outra, ela vai embora para o espaço sideral. Ela é dissipada no espaço sideral, porque não pode ficar todos os raios solares aqui dentro. Então, nós vamos ver que esse fenômeno, que é o efeito estufa, mantém a temperatura média adequada para a vida na Terra. E aí o autor coloca que parece com as estufas, né, das agriculturas. Por quê? Porque vai aquecer, vai propiciar um ambiente adequado, né,
para as plantas na estufa da agricultura, e o efeito estufa para nós, seres humanos, ele vai funcionar como um aquecimento na medida certa, onde vai ter um ambiente adequado para a nossa vida. Agora, o aumento da concentração de gás carbônico e outros gases que vai contribuir para o efeito estufa estar aumentando, aí ele não é benéfico. Por isso que o autor coloca essas duas esboços, essas duas imagens, para nós entendermos que esse efeito estufa natural ele é necessário, mas esse efeito estufa intensificado ele nos traz mal. Então veja bem o que o autor coloca debaixo de cada um dos efeitos estufa. Então, esse primeiro, o autor fala: grande parte dos raios solares que atinge a superfície terrestre é refletida para o espaço. Uma porção desses raios refletidas é retido na atmosfera por uma camada de gás e poeiras, o que contribui para o aquecimento da Terra a uma temperatura média de 15 graus Celsius, permitindo a existência de vida no planeta. Esse é o chamado efeito estufa natural. É o que nós precisamos. Esse segundo aqui, o autor continua, mas por causa da concentração de gás poluentes na atmosfera, os raios solares refletidos são retidos em maior quantidade na atmosfera terrestre, intensificando o efeito estufa natural e ocasionando um maior aquecimento da temperatura média do planeta. Esse é o chamado efeito estufa intensificado, que não nos faz bem. Aí o autor coloca para você na página seguinte, ele coloca 2 gráficos e esses gráficos eles nos mostram, primeiramente, a emissão de gás carbônico na atmosfera, começando em 1900 e mostrando aí uma proporção, uma expectativa até 2100. O mesmo ele faz com um gráfico de linha, onde ele mostra a temperatura média da Terra, começando em 1900, chegando aí também até uma estimativa para 2100. Quando nós olhamos o gráfico de barra, que é da emissão de gás carbônico, e o gráfico de linha, que mostra a temperatura média, o que nós vamos observar que no mesmo período em que a concentração de gás carbônico aumentou, verifica o aquecimento da temperatura média na atmosfera. Isso é, na medida que tem mais emissão de gás carbônico, maior a temperatura aqui para nós. E isso, segundo os estudos científicos, indica que diversas as consequências vão surgir com o aumento da temperatura no planeta. E aí nós temos o mapa mundi, que fala dos efeitos do aquecimento global, em que nós vamos trabalhar na próxima aula. Tenha uma boa leitura em casa. Beijos e até a próxima.